Muito bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez no nosso domingo. Parabéns pela atitude de vocês estarem aqui buscando o conhecimento que consola, esclarece e liberta. Hoje nós temos a grata satisfação de ter mais uma vez a Marília Candeloro, psicóloga, que vai falar sobre adolescência. E antes de eu passar a palavra para ela, 2 recadinhos rápidos, 3 na verdade. Primeiro, nós temos a caixa de sugestões ali atrás, tá? Quem tiver alguma sugestão para a gente, por favor, anota lá. É importante mesmo, tá bom? Hoje nós temos lá na quadra, quem está lá é o Luiz agora, nós temos canelone congelado, canelone de presunto e queijo. Então, quem não quiser cozinhar hoje, pode pegar canelone sem o molho, tá? É uma bandejinha de meio quilo, R$ 35. A gente vai tentar fazer isso de vez em quando aqui para ajudar. A massa é caseira, isso, nós fizemos a massa, depois vocês vão testar, né? E passar para a gente, dar o feedback, tá bom? E, que era o último recado? Eu esqueci do último recado. Não, mas daqui a pouco eu lembro, então, tá? Mas, Marília, obrigado mais uma vez, tá? A palavra é tua. Também do Congresso. Acho que está no grupo, tem o link lá para vocês fazerem a inscrição, tá? A inscrição é gratuita, mas se você for almoçar no local, R$ 40 o valor para almoçar. E a Márcia pediu para avisar, quem ainda não assistiu a peça Voltei, sexta-feira agora é a última apresentação em Marília, lá no João de Camargo. Sexta às 8 horas da noite, de graça, tá? Quem não assistiu, pode ir lá. Obrigado. Marília. Vale a pena assistir, viu, gente? Porque a peça é muito boa mesmo. Então, bom dia. Bom, hoje, continuando, nós vamos falar de adolescência. Então, eu vou começar lendo para vocês essa fala aqui. Nós, os adolescentes atuais, parecem amar o luxo, têm maus modos e desprezam a autoridade. São desrespeitosos com os adultos e passam o tempo vagando nas praças. São propensos a ofender seus pais, monopolizam a conversa quando estão em companhia de outras pessoas mais velhas, comem com voracidade e tiranizam seus mestres. Isso lembra o que para vocês? Olha quando foi escrito isso. Então, mas isso aqui está em Sócrates, no século V a.C., está no livro Adolescer, do José Otônio Oiteiral. Olha que interessante, né? A adolescência, ela é comum em qualquer época da vida. É essa época de muitas transformações, né? Aí tem mais uma. Não vejo esperança para o futuro do nosso povo se ele depender da frívola mocidade de hoje. Pois todos os jovens são, por certo, indizivelmente frívolos. Quando eu era menino, ensinavam-nos a ser discretos e a respeitar os mais velhos. Mas os moços de hoje são excessivamente sabidos e não toleram restrições. Isso também está em Hesíodo, século V a.C. Olha, então, quem tem aqui filhos adolescentes, né? Todos os pais, meus filhos já foram adolescentes uma época, vivem essa fase, né? Então, na família com adolescente, é muito importante aumentar a flexibilidade das fronteiras familiares para incluir a independência dos filhos e fragilidade dos avós. De muitas
situações complexas, né? Os filhos chegando lá buscando essa independência e ao mesmo tempo, né, quem tem os pais vão envelhecendo, os pais precisam da dependência. Então, são situações que todas as famílias, não sei se vocês já vivem isso, né? Vocês têm já os pais bem idosos, a minha é bem idosa, então é cuidado mesmo, né? Então, essa situação todos nós temos que passar e temos que ser flexíveis, né? A adaptação, a maior independência e autonomia dos filhos adolescentes. Os pais têm que abrir esse espaço, porque o adolescente vem de adolecer, né? Adoecer. É um momento de muita instabilidade. Então, os pais têm que se adaptar, eles querem mais independência, né? Se os pais querem ficar oprimindo muito, não, hoje você não vai fazer isso, você só vai sair se for comigo. Então, assim, tem que deixar eles terem mais autonomia. Novo foco nas questões conjugais e profissionais no meio da vida. Os filhos vão saindo, é um momento importante, isso acaba acontecendo. O casal volta a se reconectar mais. Quem tem filhos adolescentes vai saber disso, né? Porque os filhos começam a namorar, sair, e aí o casal que às vezes estava tão focado nos filhos, eles começam também a namorar mais, né? O marido com a mulher, porque os filhos vão levantando o voo e é um estímulo para isso, né? Então, os vínculos que vão crescendo. E profissionais, né? Então, os pais realmente têm menos, eles estão focados na profissão, focados no filho, mas no filho que eles têm que deixar eles crescerem e não segurar. Começa a mudança no sentido de cuidar da geração mais velha. Então, quando os filhos estão crescendo, então são duas situações complexas, né? Uns que querem total independência e os outros, os pais, né, mais velhos, que precisam, são dependentes, né? Mudar a estrutura e renegociar papéis entre pais e filhos. Os pais têm que entender que à medida que os filhos vão crescendo, nós temos que ir mudando a forma como a gente lida com eles, né? Se continuar tratando um filho adolescente como criança, vai gerar muitos conflitos. Então, a gente tem que ir abrindo mão, claro que de acordo com o funcionamento do filho. Nós vamos ver isso aqui hoje. Então, na infância, os pais são formadores. Lá na primeira infância, né? Os filhos pequenos, a gente fala que são esponja, porque eles assimilam tudo que vem dos pais, os filhos pequenininhos, né? Então, lá quando eles são muito pequenininhos, tem uma intolerância à frustração, total dependência do pai, heteronomia, imaturidade, egocentrismo. Aqui é a infância. Isso é uma característica da infância. Os pais estão formando esses filhos e eles estão assimilando tudo. Por isso que fala filhos de esponja. Agora, na adolescência, os pais não são mais formadores. Eles já têm várias coisas internalizadas, né? Eles são norteadores, que é uma função muito importante também na adolescência. Você já educou, já formou ideias, valores, da parte da espiritualidade também, da vida, né? Só que você tem esse papel de nortear, para que isso não se desorganize. E aqui, os filhos não são mais como antes, quando era pequenininho. Você falava uma coisa, eles faziam certinho. Aqui, os filhos, eles são filtro, porque eles têm a capacidade crítica. O adolescente é ótimo para criticar, né? Para fazer crítica, para questionar. Isso é importante. Ele está adquirindo uma autonomia, as próprias ideias. E os pais aqui vão ter que trabalhar isso junto com eles. E depois a vida adulta, né? E na vida adulta já amplia a tolerância, maior independência, autonomia, maturidade. E é esperado que nessa vida adulta, né, até a velhice, os adultos desenvolvam cada vez mais o altruísmo, né? Essa situação de doar-se. Então, qual é o papel dos pais na adolescência? Desinvestir dos cuidados infantis. Gente, isso é muito importante. Potencializar. Tem pais que não deixam os filhos ocupar um espaço de mais liberdade. Claro, isso tem que estar associado a um comportamento saudável, né? Se o filho não estuda, não faz nada, ele vai ter restrições. Mas é muito importante você não ficar tratando os filhos como criança.
Filho, põe uma blusa para sair. O adolescente não gosta de ouvir isso, né? Se eles têm frio, eles pegam a blusa. Então a gente acaba tratando os filhos ainda igual criança, né? Não vai voltar muito tarde, hein? Não toma gelado. Adolescente detesta ouvir isso dos pais, né? Porque os pais ficam... A gente faz isso com a criança mesmo, né? Nessa fase, o papel dos pais é deveres e direitos. Ele tem que estabelecer deveres para os filhos, né, que estão crescendo. A cada vez que você cresce, desde pequenininho, a gente vai dando pequenos deveres, né? Guardar a lancheirinha, guardar o brinquedo. Mas aqui vai aumentando os deveres e, ao mesmo tempo, vai aumentando os direitos, né? Só que direito tem que estar relacionado sempre a dever. Ter só direito e não ter dever, isso não está saudável, né? Isso adoece. Estimular a independência, estimular a autonomia, gerenciar-se, planejar seus objetivos. O adolescente, você tem que estimular mesmo ele sair. E os pais ainda esperam, vamos fazer uma viagem. O filho fala assim, eu não quero ir não, eu quero ficar aqui. Aí ele leva um amigo. Eu lembro quando eu tinha meus filhos, eles gostam de levar pessoas da idade deles, né? Então não é que não gosta mais da gente como pais. É que eles estão crescendo e vivendo e querendo viver outras situações, né? Então tem uma fala que fala assim, quem ama liberta, os filhos não são nossos, né? Então quando chega nessa fase, eles estão buscando muito espaço, eles querem sair, eles não querem ficar só saindo com o papai e com a mamãe. Não que não possam às vezes saem, gostam, mas os pais têm que entender que a gente tem que estimular a autonomia deles, né? Aqui é preparar os filhos para a vida adulta, ampliar a responsabilidade. Tem direitos? Tem mais direitos? Tem, mas tem responsabilidade. Estimular atividades religiosas, esportivas, culturais e musicais. Gente, isso aqui é muito importante. Vocês já fazem com seus filhos, né? Estimular essa atividade religiosa. Nós somos espíritas, mas qualquer religião, se é católico, evangélico, é muito importante levar o filho para ele poder entrar em contato com outros valores, né? Prática esportiva, estimular coisas boas, né? Culturais, musicais. Quando os filhos ficam muito sedentários, eles podem realmente acabar indo para situações mais negativas, até experimentar drogas ou usar drogas. Então, quanto mais os filhos estiverem calcados numa base religiosa, praticar o esporte, porque ele está numa turma, a gente fala uma turma saudável, né? É a turma que se une não para fumar maconha, eles se unem para jogar basquete, para jogar futebol. Então, esse estímulo é muito importante para os jovens, né? E os valores morais e éticos, né? Os pais são modelos, nós somos modelos. Então, é importante falar coisas boas, mas nós temos que agir de acordo com como a gente fala, né? Senão, isso não vai ter sentido algum. A primeira adolescência é dos 13 aos 20 anos. Então, a puberdade é quando o menino e a menina começam com os pelinhos, né? A menina já menstrua, o menino... Então, começa a haver um desenvolvimento físico, né? Antes da adolescência. A primeira adolescência se dá da puberdade, por volta aqui dos 12 anos, até os 15 anos. A segunda adolescência é dos 16 aos 20 anos aproximadamente. Então, vamos ver aqui, ó. Então, a primeira puberdade, né? Dos 11 aos 12. Aqui, quando chegar nos 13, aproximadamente, a gente fala que é o despertar das tendências espirituais. É como se aflorasse o que tá dentro do filho, né? E não é uma coisa que você que educou. Aparece uma tendência para o bem ou para o mal, mas vai aparecer, né? Amplia mais aqui. Na segunda adolescência, por volta dos 15 anos, e a partir dos 21 é a vida adulta. Então, na puberdade, tem os pelos pubianos, né? Maturação fisiológica, a menina já menstrua, o menino também já ejacula, não é? Na adolescência, é assim, que há de ir para frente. Adolescer é crescer. Olha que interessante. É uma fase onde caminha com dores. Adolescer. Esse trânsito, né? É como se a adolescência fosse uma passagem.
uma passagem que gera muita instabilidade, tanto nos adolescentes como nos pais, né? Período de transformações, muitas crises, mudanças físicas e psíquicas, questionam tudo, ficam emburrados, se fecham no quarto, e às vezes quer ficar no quarto, e a mãe vai lá, abre essa porta, deixa ficar um pouco no quarto. Então, assim, são situações que não são tóxicas. Claro que se um filho ficar o tempo inteiro só no quarto é uma coisa. Agora, esses momentos que eles querem ficar sozinhos, que eles não querem os pais perto, isso é normal. Não é rejeição, né? Às vezes os pais ficam chateados, poxa, ele não quer nem vir assistir a televisão com a gente, quer ficar lá no quarto. Ele quer ficar lá no quarto, ele está no momento buscando olhar para ele, viver mais essa individualidade que ele está querendo ter, né? Então ele busca a identidade e a autonomia. Tá claro até aqui, gente? Então, na adolescência, essa ampliação e alteração dos papéis e desinvestimento dos pais, como nós falamos, né? E não é que não ama, mas vai desinvestir. Ampliação dos recursos pessoais. Até porque se a gente não desinvestisse dos pais, né? Veja, hoje eu tenho mãe ainda, muito velhinha já, né? Se ela fosse para mim a pessoa mais importante da minha vida, quando ela desencarnasse, eu ia entrar numa depressão. Então, não é que você deixa de amar os mais velhos. Eu tenho filhos. Eu sei que eles gostam de mim. Mas eu não quero ser a prioridade na vida deles e nem sou. Porque eles vão ter na vida deles, casaram, têm filhos. A gente tem que olhar para frente e não cobrar que os filhos fiquem voltando o tempo inteiro para trás, né? Ah, mas meus filhos gostam de mim? Gostam, me amam. Eu amo eles, mas também eles têm que viver a vida deles. Mas eu entendo que eu não sou a prioridade mais na vida deles. Isso parece uma coisa de desamor. Não, eles me amam do jeito deles. Mas a prioridade são outras coisas. E tem que ser. Tem que ser o marido, a mulher, os filhos, né? Para nós, vem os netos. Então, as coisas vão se transformando e a gente tem que ir se adaptando. Na adolescência, eles têm muita crítica, eles criticam tudo, eles querem saber o porquê. Eles não... Quando é pequenininho, o pai fala uma coisa, eles aceitam. Aí vem no adolescente, mas por que isso? Quem te falou isso, pai? Isso eu não acho que não tem sentido. Eles começam a questionar. E se os pais não têm uma maturidade maior para isso, eles brigam com o filho. É isso, pronto, né? Eu não estou falando? Você tem que entender que é isso. Então, assim, a gente tem que abrir para esse questionamento, né? Menor influência da família, maior influência dos amigos, a identidade com o grupo. Então, eu lembro quando eu era ainda adolescente, a gente viajava, meu pai era bacana. Ele deixava a gente levar amigas na viagem, sabe? Para ter companhia. Porque para um adolescente viajar só o pai e a mãe e o adolescente, para ele é horrível, né? Se tem irmão, né, irmã. Então, é uma necessidade que eles têm de estar com pessoas de igual. Grupo, então tem que estimular isso. E não falar assim, nossa, você não quer mais sair para jantar com a mamãe e com o papai. Não, às vezes não quer. Vai de vez em quando, né? Mas a gente tem que liberar isso. E não é que não amam mais os pais. É que eles estão vivendo essa necessidade de estar entre iguais. Criando valores, se desenvolvendo, né? Só que também, aqui os direitos e os deveres se ampliam. A gente tem que favorecer os direitos? Sim, desde que eles tenham seus deveres. Tem filhos que têm só direitos, fazem tudo o que querem, não ajudam em casa, não colaboram em nada. E os pais favorecem que eles ainda vivam. Isso é negativo. Então, para todos nós, né, gente? Você tem que ter direitos, sim, mas quanto mais direitos você quer ter, mais deveres você vai ter. Então, isso tem que estar sempre relacionado. E os filhos de vocês, adolescentes, estão tendo muito mais direitos, pouquíssimos deveres, isso não é bom, né? Porque eles não vão conseguir um desenvolvimento mais saudável. Agora, a primeira adolescência, dos 13 aos 15 anos, é a época de maior confusão corporal, espacial, temporal. Ele vai almoçar na mesa, de repente ele vai pegar o copo, ele derruba o copo. Sabe por que acontece isso? Porque o crescimento é tão rápido, ele ainda não internalizou que o braço dele cresceu. Aí ele vai pegar, ele derruba, aí o pai fica bravo. Mas você também só fica derrubando as coisas? Não é que ele quer,
é porque ainda ele não internalizou esse crescimento que é muito rápido. Então ele acaba sendo desastrado, né? E é normal isso. Se perde no tempo, no espaço, né? Pelas mudanças muito rápidas. Não dá um tempo de elaborar isso, né? É a fase da vida que a pessoa mais tem um crescimento mais rápido, né? Aí por isso ele tem uma dificuldade na coordenação, são desajeitados, como eu falei, derrubam as coisas, trombam, e às vezes o pai fica bravo, né? Você não tem jeito, presta mais atenção. Não é falta de atenção, é que está mudando tudo ali dentro dele, né? No corpo, na mente. Então é uma confusão de identidade, né? Espelho, eu sou criança, eu sou adulto, tem um questionamento e uma situação onde às vezes ele quer ter direitos de uma criança pequena, mas não quer ter os deveres de um adolescente, né? Então aqui vieram mais confusões. Dificuldades com horários, ele se perde nos horários, confusão nas relações familiares, porque o adolescente está querendo sempre ocupar mais espaço, fazer o que ele quer, e seus pais questionam muito. Então, por isso é muito importante que os pais vão abrindo espaço, mas sempre associados a eles terem deveres, né? Senão eles podem se tornar realmente jovens muito mais destrutivos, né? Então, aqui, no pai da infância, né, os pais são grandes, não é? O filho, até pelo tamanho. Nossa, papai e mamãe é tudo para um filho pequeno, né? E são idealizados. Os pais de adolescentes, eles começam a enxergar os pais menores, tamanho igual. Ele desidealiza os pais e vão tendo menos importância para ficar realmente na relação com os pais. Então, gente, isso aqui não é rejeição, né? É um processo, é uma fase. Aqui, na infância, os pais se sentem muito amados e acolhidos, porque os pais são todos, né? Às vezes, quando a gente sai um pouco, viaja e deixa os filhos com alguém, volta, o filho às vezes até chora de saudade, né? A gente tem uma parte assim que, quando a gente é criança, a gente vive essa situação de essa necessidade de estar com os pais. Na adolescência, é o contrário. Eles não querem estar com os pais. Eles querem estar com os amigos. Ah, mas nunca vão... Não, eles vão até com os pais. Podem gostar, gostam. Mas os pais têm que abrir esse espaço para acolher os amigos. Traz os amigos para casa. Você fala, não, você não vai para lugar nenhum. Traz os amigos para casa. Deixa eles lá jogando, vendo filme, o que eles gostam de fazer. E os pais ficam no outro ambiente, de vez em quando aparece. Nesse sentido, é importante até para você saber como será que está, que amigos são esses, né? O que estão fazendo, né? Dos 13 aos 15 anos, é a época onde o jovem mais se masturba. Tanto a menina quanto o menino. Tem uma situação, desejo dessa questão de satisfação do corpo, né? Aqui começam, e também essa masturbação, os pais não devem criticar, né? Como se fosse algo errado. É uma experimentação do corpo, de prazer. Agora, é claro que isso tem que ter lugar, né? Não é na frente dos pais, na sala ali, com uma almofada. Não, isso é uma coisa privativa. Você não pode realmente querer reprimir isso, né? Começam os primeiros relacionamentos. Primeiro ele vai ficar do namoro. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Numa outra palestra. Eles começam a viver essas experiências amorosas. Reativa os desejos incestuosos, afastamento físico dos pais. É assim, o que é isso, né? Eu lembro quando eu estava adolescente, e meu pai falava, vem aqui, filha, senta aqui no meu colo. É uma coisa ruim. O adolescente, ele já tem essa questão da sexualidade. Sentar no colo do pai, sentir o pênis do pai, isso não é uma coisa agradável. Então, nesse sentido, eles fazem um afastamento. Aí tem um filho, a mãe quer abraçar, gruda o filho, aperta o filho nos seios, assim. O filho, ele está cheio de desejos. Não sei se vocês entendem o que eu quero te dizer. Não é que eles não gostam dos pais ou não querem, mas ativa algumas coisas que eles tentam ficar um pouco mais distantes, né? Porque a mãe é mãe, mas ele está cheio de desejos e fantasias, né? Então, tem uma mulher bonita, um homem bonito, e o pai, né? Então, os pais têm que saber assim, deixa os filhos um pouco mais
Não faz igual quando era criança, que você abraçava e apertava e pegava no colo. Se fizer isso com adolescente, não é legal, né? Busca da satisfação dos desejos fora de casa. Então, eles não querem mais essa libido, essa energia, né, que vai para várias áreas. Eles querem viver mais coisas fora de casa, querem ter liberdade. Nessa época, os pais têm que ter essa consciência de que não é que os filhos estão abandonando, os filhos estão caminhando para conquistar a vida adulta deles. E eles querem ter as experiências dos amigos e as situações que a gente tem que favorecer, né? Dos 13 aos 15 anos ainda tem muito ataque de raiva, fechamento, isolamento, medo, medo de crescer, medo de perder os pais, rebeldia. Gente, essa é uma das fases mais complexas, né? Eles se fecham mesmo, se tranca no quarto e bate a porta, né? Quem tem filho adolescente ou já teve, ou lembra de você mesmo, né? Medo de perder os pais, eles vão vendo que os pais também estão ficando mais velhos, né? Rebeldia, pede coisas demais. É uma fase que, se os pais não tiverem maior equilíbrio, começa a ter muitos conflitos na família, né? Lembre que essa fase é uma das fases mais difíceis. O adolescente está mais trazendo transtornos, vamos pensar, né? Tem que ter muita paciência. Eles buscam, nessa fase, ficar mais nos grupos. Eles reasseguram-se pelos iguais. Então, a gente tem que favorecer que eles fiquem com os amiguinhos, isso acalma, né? Eles não querem mais ficar só mais em casa, só com os pais, né? A autenticidade, eles enfrentam, são muito sensíveis, eles brigam, enfrentam, fala alto com o pai, fala alto com a mãe, tanto a filha quanto o filho. Tem uma fase, eles são meio assim, é uma sensibilidade excessiva, né? Então, eles tendem a ficar um pouco mais agressivos, né? Ou fala muito alto, questiona, enfrenta, né? Nesses enfrentamentos, os pais têm que ter calma, né? Não gritar. Se o filho vem gritando, não gritar. O que tiver que ser feito, vai ser feito. Se ele coloca uma regra, o filho fica enfrentando, filho, hoje você não vai. Você realmente não fez as suas tarefas, você não está estudando, não está estudando para as provas, hoje você não vai sair. Então, e eles realmente enfrentam, mas os pais têm que realmente colocar limites. Agora, dos 16 aos 20 anos, tem maior organização. Já vai para a faculdade, para o trabalho, é uma fase mais leve, né? Os filhos já não estão tão intensos como era na primeira adolescência. Tem maior inserção social, alguns já até trabalham. Crescimento físico mais lento, porque antes aquela desajeitada que ia pegar, derrubava e o pai ficava bravo. Agora não, já cresceu bastante, já é mais lento e não tem mais essas mudanças. Confusões muito esporádicas e melhora a conduta. E tem maior responsabilidade pelo eu. Porque aqui eles já estão, né, num momento maior, muitos estudando fora, morando fora de casa, né? Então, a crise da adolescência mudanças físicas, psíquicas, sociais e espirituais. Tudo isso aqui nesse processo da crise da adolescência. Aumento da vulnerabilidade, mudança e desequilíbrio. Então, se existe um bom contato com os familiares, isso vai ficar menos intenso. Onde que também o jovem tem objetivos, estudo, trabalho, faz atividades religiosas, esportivas, estimula a capacidade crítica que eles vão tendo, vínculos afetivos, amizade, namoro, valores morais e éticos. Isso aqui seria a parte, esse crescimento aqui, onde vai minimizar essa crise na adolescência. Agora, se a relação é muito difícil com a família, eles ficam muito apáticos, né? Consumismo, massificação, valorizam o prazer excessivamente físico em detrimento de qualquer responsabilidade moral, falta de crítica, mentiras, aí vem a parte pior, drogas, o prazer imediato, incapacidade de lidar com a dor mental e o fechamento. Gente, então, esse momento aqui de crise, ele vai para um desses dois caminhos, né? Ou o adolescente consegue se desenvolver e crescer e ter esse bom contato consigo mesmo, com a família e com o que faz, ou se ele tiver muita dificuldade com os familiares,
se os pais também acabam nunca acolhendo as dificuldades, os limites, entendendo esse processo, isso tende a trazer realmente sérios problemas. Então vamos fazer reflexões, gente. Grupo de amigos. Com quem meu filho tem amizade? Vocês conhecem os amigos dos filhos de vocês? Como que os filhos se colocam nos grupos? Ele é extrovertido, tímido, agressivo, passivo. É muito importante vocês identificarem como o filho está funcionando, né? Para que ele possa crescer, se desenvolver de uma maneira melhor. E os pais têm que estar atentos a isso. Se os filhos têm um filho excessivamente tímido, tem alguém aqui que já foi muito tímido na adolescência? O adolescente tímido sofre muito, porque ele quer falar, ele quer se expor e não consegue. Aí tem aquele amigo que vem. Então, assim, devagar os pais podem ajudar esse filho. Dentro de casa, começando com pequenos diálogos, né? Aí ampliando, estimulando que ele fale mais dele. Porque o tímido, ele tem muita dificuldade. Ele observa muito e fala pouco, né? A autoestima saudável, baixa, inflada. Como que são os filhos de vocês, né? Vocês acham que tem uma boa autoestima? Ou se acham sempre feios? Nossa, eu estou muito magro, estou muito gordo. Nossa, meu rosto está cheio de espinha, né? Ou até inflada. São aqueles jovens que se acham o mais bonito da turma, né? Ou a mais bonita. Então, é muito importante a gente poder pensar como que nossos filhos estão lidando com esse processo, né? Então, estão saudáveis? A autoestima, gente, ela é muito importante. Uma pessoa com uma autoestima baixa, ela acaba indo mal até, às vezes, na própria escolaridade. Ela é como se ela ficasse sempre em desvalor, né? Como que é a relação com a família? Os pais estão presentes? São ausentes? Vocês são presentes? São mais ausentes? São coisas para a gente poder questionar. Diálogo, esporte, música, caridade, religiosidade, leitura, jogos de tabuleiro em família. Vocês têm esse diálogo com os filhos, gente? É uma coisa assim constante? Mesmo que aqui, quantos pais aqui têm filhos adolescentes? Tem bastante. Vocês conseguem ter esse diálogo com seus filhos? Mais ou menos? É muito importante, não é um questionamento, sabe? Mas você sai, joga um jogo de tabuleiro, por exemplo, né? De repente você começa a conversar e pergunta alguma coisa. Sabe, levar para o lúdico? Porque é muito importante esse diálogo. O esporte, os pais irem fazer esporte com os filhos, vai nadar. Pais sedentários, às vezes tendem a ter filhos sedentários, né? O pai que gosta de esporte, vai desde pequenininho, estimula o filho, vão jogar bola, vão jogar basquete, né? Então isso é muito importante. Música, a música é importante, viu? Vocês estimularem o estímulo de aprender a tocar um instrumento, aprender a tocar um violão, um piano, né? Cantar. As pessoas que se relacionam e se focam bastante nessas questões, elas tendem a ter mais amigos, né? Então entra num grupo de música, de dança. Então estimular isso é muito importante. E os pais terem esses espaços maiores com os filhos. Vocês brincam com os filhos? Vocês jogam? Tem jogos de tabuleiro que vocês jogam com os filhos? Ou não? Tem? Isso é importante. Orientação espiritual, que acho que isso vocês já fazem, né? Evangelho no lar. Só que para tudo isso, os pais têm que ter essa autoridade moral, né? Fazer o que ele faz, né? Não fazer as coisas de uma forma totalmente inadequada. Orientação sexual. É muito importante orientar. Um modelo flexível, valores, presença. Vocês já assistiram o filme Aos 13? Assistiram? Se não assistiram, assistam. É um filme forte. É um processo de mudança. Para a gente poder pensar um pouco sobre isso, né? Orientação emocional. Valores, escuta afetiva. Gente, a escuta afetiva, né?
Você tem que ter ouvidos para ouvir. Ter esse tempo e esse espaço. Tem um outro filme que chama Na Natureza Selvagem. Assistiram esse filme? Quem não assistiu, eu vou pedir também que assistiu, que assista esse filme. É um jovem, né? Ele resolve para sair, é um adolescente, ele resolve sair buscando uma liberdade, né? Sair de perto da família. Ele vai. Ele chega num extremo. Isso é uma história real. Ele vai tão longe buscando ele queria buscar uma individualidade, uma independência, que ele morre no final dessa história. Então, assistam esses filmes que eles ajudam a gente a pensar sobre isso, né? As Mil Palavras também assistiram? As Mil Palavras? É uma pessoa que fala, ele tinha que perdoar o pai. É muito bom. Assistam esses filmes se vocês puderem. E Moscate, assistiram Moscate? Quem não assistiu Moscate, esse vocês não podem perder. Moscate é a história de ele foi canonizado pela igreja. Ele viveu a vida em caridade. Assista esse filme. Ele é um médico. E ele vai, durante a formação dele, ele vai sempre ajudando. Ele se forma. Ele começa a fazer caridade de uma maneira assim. É maravilhoso esse filme. Ele é emocionante. Assistam. E assistam com os filhos de vocês. Porque é um modelo, sabe? Até, por exemplo, o filho está fazendo medicina, tem que assistir esse filme. Porque nesse filme aparece, né? O Moscate, bom, caridoso, generoso. E aqueles que só querem falar que é médico, que não enxerga realmente a dor do outro. Então, esse filme vale a pena assistir mesmo, viu? Sobre isso aqui, alguém quer falar alguma coisa? Nenhum questionamento? Está tudo certo? Ou tudo errado? Então, e tem o despertar do espírito, né? Na adolescência, lembranças, impulsos construtivos e destrutivos. Aqui vocês não querem falar mais nada? Está tudo certo? A parte física do desenvolvimento da menstruação e da ejaculação, não. Isso. Você acredita que está tudo antecipado hoje? Não só a parte intelectual deles para a adolescência, mas a parte do mesmo, desenvolvimento físico? Então, eu acho que essa parte assim estrutural, eu acho que ela continua igual. Só que o que está acontecendo é que hoje, vamos pensar na atualidade, os jovens estão mais questionadores. Na geração lá de trás, os filhos eram muito castrados. Hoje nós estimulamos os filhos a crescer, a ter independência, e que isso é importante, né? Agora, é aquilo, você tem que dar direitos, mas tem que junto crescer com os deveres. Tem muitos jovens já questionadores, hoje muito mais espertos, né? Mais despertos. Se você não coloca um limite protetor, eles se perdem, né? Agora, isso de geração, como lá no começo do filme, o adolescente é adolescente. Ele vai trazer conflitos, né? Ele vai vivenciar. E os pais têm que saber acolher e lidar com essas questões sem agressão, mas também sem apatia, né? De não cuidar, de não lidar. Então tem que realmente ter uma troca aí importante. Alguém mais quer falar? Vou fazer uma pergunta. Os pais devem levar o filho a essa iniciação na religião ou tem que ser mais flexível? Levar o filho, né? É um dever dos pais. Levar no centro, assim, ou numa igreja, claro, é os pais. Isso eu aprendi dos meus pais, acho que vocês aprenderam dos pais de vocês. Difícil uma pessoa, porque eu nasci num lar espírita, né? Então isso foi da família toda, né? Mas tem pessoas que conhecem o espiritismo já mais velhos, né? Tem pessoas que já têm os filhos e acabam descobrindo o espiritismo e vão tentar encaminhar os filhos também, né?
Agora, mesmo, eu penso assim, a pessoa tem que ter uma religião. Religião vem de religare, né? Religare é você se ligar ao alto. Não importa se é católico, se é espírita. Olha, ou até se a pessoa se diz que é ateu, mas tem ateus tão generosos e que eles são de verdade, vamos pensar assim, eles que nem acreditam na reencarnação ou que em punição, eles são bons mesmo, porque eles fazem porque eles têm uma coisa boa dentro deles. Então, a gente tem que ser mais flexível, né? Às vezes tem filhos que não querem ir para o centro, não é? Não quer. Você vai forçar? Você não vai forçar, porque aí fica uma... Quando é criança, você leva. Só que hoje, está tão estimulante vir ao centro, né? Quando eu era criança, não tinha, a evangelização não era como é hoje. Era realmente muito, assim, muito... empobrecida, né? Fechado, a gente não queria ir, sabe? Então era uma coisa assim difícil, né? Agora, eu estimulei meus filhos na adolescência, na infância. Na infância até eles foram. Minha filha continuou, hoje ela ainda frequenta o centro, mas também nem vai tanto. Meu filho não vai. E desde uma certa idade ele falou assim, eu não vou mais. Eu falei, mas filho, vamos. Não, mãe, não vou. Você vai me levar forçado? Eu não vou. Agora, ele, de verdade, ele é uma pessoa tão boa. Ele faz caridade o tempo inteiro. Ele não quer. É interessante isso. Eu já dei o evangelho para ler. Ele não quer ler. Mas ele é uma pessoa boa. Então, eu penso assim, a gente tem que respeitar o outro. A gente tenta formar, não é? Mas se a pessoa... Você tem que ver o que a pessoa faz, se a pessoa é generosa. E meu filho vive entrando nesses processos de ajudar a montar moradia para a pessoa que não tem casa, ele vai junto, várias coisas assim. Então isso para mim tá bom. Eu vou forçar ele, eu acho que nessa vida talvez, quem sabe um dia ele tem até o livro que eu dei para ele, mas é uma boa pessoa. Que idade ele tinha, né, quando ele falou que não ia mais? Desde criança ele ia emburrado. Porque naquela época a evangelização não era gostosa. É que eu sou bem mais velha. Era muito chato mesmo, sabe? Não tinha, era uma coisa chata. Minha filha ainda ia. Ele falava, você vai. Não vou. Eu posso ficar de castigo, mas eu não vou. Então, desde criança, se tivesse talvez desde criança uma coisa gostosa, né? Por que eu faço essa pergunta? Porque a gente tem dúvidas aqui na educação dos nossos filhos desde criança. Porque uma coisa é no intelecto, né? A gente pergunta para o filho para levar ele para a escola se ele quer ou não. Ele pode estar mal-humorado, pode achar que não deve. A gente leva. Porque a gente já entendeu que o intelecto é importante. Por isso que eu faço essa pergunta. Para a gente ter como pais aqui, para a gente ter essa segurança. Será que eu estou forçando o meu filho? Pô, eu tô a mesma postura que eu tenho no intelecto, eu não deveria ter na parte moral? Tem que ter. Mas essa que eu te falei sobre isso, é que tem que ter uma coisa que você vai estimular, vai à escola. A escola é uma coisa boa, aprende, estimula. Hoje está tudo melhor. A parte do centro está muito estimulante. Agora, você forçar uma pessoa, para a parte espiritual, vamos dizer assim, você faz evangelho no lar, aí a criança está lá ouvindo, o jovem, né? Mas forçar o jovem, eu lembro dele, não dá para forçar. A pessoa vai tendo uma... Tem pessoas que são muito religiosas e são pessoas ruins, né? Que vivem lendo livros, vivem em palestra e são pessoas que tratam mal o próximo. Então, a gente não pode, sabe, Adriano, eu acho que ser rígidos, fazer essa crítica, né? E seguindo essa linha do compromisso maior do que o amor, a gente pode usar uma inteligência emocional, e é difícil muitas vezes usar essa inteligência emocional, de saber lidar com algumas coisas que são importantes. Eu tenho 2 filhas mais velhas, uma de 3, uma de 1, e eu falhei com elas na orientação espiritual. Hoje eu tenho um menino de 15, vai fazer 16. Algumas coisas eu flexibilizo.
Outras coisas eu não flexibilizo. Então, esporte, eu não flexibilizo. Escola, eu não flexibilizo. E orientação espiritual também não flexibilizo. Mas isso dentro de um contexto amoroso, dentro de um jogo de amor. Né? Ó, eu te dou isso, você me dá isso. Né? Eu estou te dando aquilo, você me dá. Então, a gente tenta, dentro desse contexto, fazer com que as coisas andem e elas tenham sentido para ele também. O começo é mais difícil. Mas hoje, eu já digo para você que está tão dentro dele isso, que ficou mais fácil para ele mesmo. De alguma forma ele foi cedendo, né? É. Mas quando... Pode falar. Eu acho que também tem uma questão ali também da imagem do pai, né? Do pai e da mãe. Se você vai no centro que revoltoso, até mesmo os pais vão ali cambaleando, se arrastando, né? Não querendo ir, obrigação, acaba que também influencia os filhos, né? Eu também sou de berço espírita e assim, a gente, né, tá falando pro Chico aqui, eu fiquei até um tempo afastado, né, morando fora, mas a gente nunca deixa a nossa raiz, né? Então, assim, e hoje a gente está retornando. Eu acho que é isso, é a questão também do exemplo que os pais nos dão, né? Então, acho que é muito importante. É um exemplo. Agora, eu insisto nisso. Cada filho é um filho, né? É um espírito. Veja, por exemplo, meus filhos eu estimulei mesmo, mas realmente para o menino fazer uma coisa força, aí ele ficar com mais raiva disso ainda. Então, isso é uma coisa interessante. De verdade, eu acho ele, na minha família, a pessoa mais altruísta que eu conheço. Nem carro ele queria ter. Minha filha fez 18 anos, já queria. Ele é diferente. Mas eu acho ele uma pessoa espiritualizada no sentido de enxergar o próximo. Isso eu fazia. Eu levava meus filhos sempre no lar de Amélie Baudet, né? A gente ia lá, brincava, eu dava aula de piano para as meninas, e eles participavam. Isso eles gostavam. Ele gostava, isso ele gostava, e ele continuou fazendo isso. Ele faz até isso hoje, onde ele mora, né? Ele vai nesses lugares. Então, assim, mas tem coisas que não pode ser a ferro e a fogo. Eu acho que tudo tem um limite, né? Senão, ao invés de você acolher, a pessoa se afasta. Então, eu vivi isso na minha família, né? Minha filha é mais aberta para isso, ele não aberto para essa questão da religião, qualquer que fosse, mas eu sinto que ele é uma pessoa que ele tem a ligação, sim, ele é uma pessoa espiritualizada no outro sentido. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Agora, hoje, de verdade, hoje está excelente a evangelização. É um presente, porque é animado, tem música, tem... Então, isso é uma coisa que a criança vai... E ela vai porque é bom, porque ela gosta, né? Entendendo também, né, Marília, como você falou, individualidade. Por exemplo, o filho ou a filha pode não querer estar na sala da mocidade, por exemplo. Ele pode achar chato, cada um tem o seu perfil. Mas ele pode gostar de um grupo de estudo ou da palestra. Sim. Então, essa obrigação também de estar naquele local que eu acho que também pode incomodar. Eu, por exemplo, com 16 anos, eu estava em grupo de estudo. Estava participando de mocidade, eu achava um saco. Assim, é uma individualidade. Você gostava de outras coisas. Eu estava no grupo de estudo, do Livro dos Espíritos, não sei o quê. Então, essa individualidade nós precisamos também perceber nos nossos filhos, para não obrigar e, como você falou, gerar uma repulsa, às vezes, até do espiritismo. Aí fica uma repulsa. Né? Esse é um... Agora, o que eu sempre estimulei, que acho que é importante a gente estimular sempre, é praticar a caridade. Desde pequenininho. Isso é fundamental, né? Tá lá com um monte de brinquedo, vamos levar brinquedo, leva pequenininho, vamos lá entregar. Isso vai gerando um prazer genuíno nas crianças. Então, isso é fundamental, né? Independente da religião. Então, Marília, só rapidinho também. Algumas coisas são inegociáveis, né? Que nem o amigo contribuiu ali nas palavras dele. Naturalmente, por uma vivência num primeiro momento, obrigado por compartilhar. Admitindo que eventualmente pode ter cometido alguns equívocos ali no caminho, mas que posteriormente no entendimento dele
houve uma certa correção de direções e posturas. Concordo com você que é necessário haver limites, né? Trazendo aquilo que o Adriano falou sobre intelectualidade e desenvolvimento moral, é como se eu, de repente, pegasse a régua, né? Antigamente era assim, né? Olha, se você fizer errado, daqui a mão que eu vou te bater na mão. Palmatória, isso. Então, assim, também nós tivemos evolução na parte intelectual, né? Para que fosse mais apetecível, né? Mais estimulante. Mais né? estimulante. Então, como você mencionou aqui também na evangelização, né? Existe mais atrativos, enfim. Mas algumas coisas são inegociáveis. Então, limite. Trazendo mais uma vez isso que você falou. A diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Então, evidentemente que eu não... Talvez, apenas para reflexão, né? Não vou forçar a ser espírita, não vou forçar a ser católico, não vou forçar a ser evangélico, mas alguns valores são negociáveis. A caridade, a bondade, o amor. Isso. Né? E isso daí a gente consegue demonstrar dentro da nossa casa, com as nossas atitudes, com a prática que a gente traz eles também. E isso daí vai fomentar no coraçãozinho deles ali, com certeza, um sentimento bom. Né? Que vai despertar posteriormente para algum caminho. A caridade, como você lida, né? Então, se tem uma pessoa que pede alguma coisa e o pai fala, não tem nada, não, vai embora. Então, assim, os filhos estão lá, lembra? Os filhos pequenos são esponja, estão vendo tudo, né? Então, isso vai chegando até na adolescência, aí eles estruturam a personalidade deles, né? E a gente tem uma entrada menor. Bullying, né? Tem jovens que ainda sofrem bullying, são rejeitados pelo grupo, tímidos, fechados. Gravidez na adolescência é uma coisa muito difícil, drogas, riscos de suicídio. Gente, essa questão do bullying, ela aumentou muito de tempos para cá, né? Isso é uma coisa muito séria, que se vocês têm filhos que sofrem esse tipo de agressão, isso é uma coisa para ser trabalhada, né? Isso pode gerar realmente até suicídio. Hoje tem bullying, e tem as redes sociais, né? Eles não param, faz o bullying. Agora, pelos celulares, é complicado, né? Então, a liberdade sexual excessiva na atualidade tem que ter limites, né? Desrespeito aos sentimentos alheios, ao egoísmo que a gente falou. O mais importante é nós estimularmos que os filhos consigam enxergar o próximo. Né? Enxergar a si, mas enxergar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Acho que essa fala, ela vale para todos nós, né? Ficar por ficar é um desrespeito, né? Mentiras, sexo descompromissado. Tem pessoas que ficam só no físico e não trabalham a importância do envolvimento emocional e afetivo, né? A importância do vínculo afetivo na troca social, do respeito. Aí pode ter influências espirituais, obsessão, desajuste emocional. Somos gregários, né? Precisamos formar vínculos para crescermos emocionalmente e espiritualmente. A vida em grupo é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, acabou. Olha, daqui a um mês, aí nós vamos falar da vida adulta, nós vamos falar de vocês. Né? Eu já entrei na velhice. Mas nós vamos falar da vida adulta, tá bom? Então tá. Então, Adriano. Nós estamos na 15ª adolescência, Marília. Obrigado, Marília, mais uma vez. Então, até mês que vem. Tem 3 minutinhos ali até para o nosso trabalho do passe. Ninguém tem mais nada para perguntar para Marília? Vamos aproveitar. A gente aguarda os trabalhadores aqui. Eu falei do... A questão do celular, né, da adolescência, acho que quem tem filhos menores, como eu, acho que o momento de cuidar antes da adolescência é agora, sabe? Porque a gente vê muito, assim, colegas nossos, filhos um pouco mais velhos que a minha, 8 anos, deixa livre acesso, assim, a aplicativos de TikTok. Aí, sinceramente, você acha que isso não vai influenciar na adolescência, né? No jeito que ele entende a atividade sexual, no jeito que ele vê a pornografia, ou ele ou ela, né? Então, eu acho que agora que a gente tem que começar a trabalhar, principalmente nessa nossa geração, a internet,
se a gente quer ter filhos saudáveis na adolescência? Então, o virtual, gente, ele entrou demais na vida de todos nós. Tem pais que acordam e vão dormir. É o exemplo, E deixam crianças pequenas em telas. A criança muito pequena não teria nem que ver tela e nem televisão. Então, hoje, as pessoas estão ficando o tempo inteiro... Vocês olharem na rua, é cômico até, né? Você vê todo mundo, está no ponto de ônibus esperando, está todo mundo com o celular. Vai fazer uma compra, está olhando o celular. Parece que a pessoa não pode mais ficar consigo mesma. Então, ela fica o tempo inteiro com esses estímulos, isso faz mal para todos nós. Eu tenho tentado minimizar isso, porque é uma tendência da gente. Tipo assim, antes, né, quando eu estudava fora, não tinha nem celular, e ninguém morreu. Hoje, parece que você não pode sair sem o celular, senão você vai achar que pode acontecer alguma coisa com o filho. Gente, nós somos espíritos, tem que acontecer, acontece, né? Vamos pensar assim, tem que ter um cuidado, mas esse uso... Todos nós temos que minimizar. Quem aqui não fica pelo menos umas 10, 20 vezes por dia, olha para o celular, olha para o que tem recado, olha para aquilo, olha, sabe, tira foto. Às vezes vai almoçar, em vez de comer legal, tira foto e manda para o amigo. O que interessa você... Então, em vez de curtir o show, fica segurando. E depois não vai assistir. E é uma loucura. Então, isso é um assunto seríssimo. Não deem celular para filhos pequenos. Gente, eu acho que filhos pequenos não tem que ter celular. Na adolescência é uma necessidade. Não dê antes. E não deixe... Agora os pais têm que desligar. A televisão, o celular, é uma coisa que vai intoxicando a mente de todos nós, né? Mas depois a gente fala mais sobre isso, tá bom?